Saúde a igreja com graça e paz do Senhor, amém? Obrigado. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Mais um dia aqui, incumbido dessa grande responsabilidade, que é ministrar a palavra do Senhor a toda a amada igreja. Amém? Como o pastor Cleiton falou, nós estamos na semana de crescendo na maturidade e na prática da vida cristã. O título dessa ministração é Práticas Diárias da Vida Cristã. Amém? Aqui no começo do capítulo 4, que lemos, os versículos anteriores, Pedro ele começa o capítulo dizendo o povo, lembrando o povo do sofrimento de Cristo na cruz, e nos chama a termos o mesmo pensamento de Cristo, um pensamento de preciso for nos sacrificar pelo nome do Senhor, em prol do reino do Senhor. Ele também vem falar de como deveríamos abandonar as paixões mundanas, as paixões carnais, para vivermos segundo os princípios do Senhor, guiado pelo Espírito de Deus. Ele ainda diz que o mundo à nossa volta, ele nos estranha por não vivermos no mesmo ritmo perverso dele, no mesmo ritmo de devassidão que o mundo tem vivido. Eles nos estranham por não estarmos caminhando na mesma direção que eles estão, mas por estarmos caminhando na direção oposta ao mundo, que é de acordo com os princípios da palavra do Senhor, eles nos estranham. E a palavra diz que o mundo até mesmo nos odeia, porque eles odeiam os filhos da luz. Mas glória a Deus que nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra dele, para o adorá-lo, para o glorificá-lo, com toda a nossa vida, com toda a nossa conduta. Amém? No contexto que Pedro escreveu essa carta, a igreja era altamente perseguida. E muitos, para seguirem a Jesus, deixavam as suas famílias, alguns largavam as suas profissões, a maioria era pescadores, né? E eles largavam sem olhar para trás. E para testemunhar o nome do Senhor, muitos deles testemunhavam com o próprio sangue, com a própria vida. E hoje, nós temos que ter este mesmo pensamento também, que preciso supor, pelo nome do Senhor, nesses tempos que estão ficando cada vez mais
conforme a palavra descreve em Apocalipse, os últimos tempos, nós precisamos estar dispostos, como eles, a se preciso for, sacrificar a nossa própria vida pelo nome do Senhor Jesus. E como eles conseguiam fazer isso? Que abrir mão de tudo aquilo, de toda da sua família, do seu trabalho, do seu status, da sua sensação de segurança. Como eles conseguiam fazer isso? Eles conseguiam fazer isso porque eles tinham uma motivação, a ardente expectativa da iminente volta de Cristo. Eles faziam estes sacrifícios porque eles tinham aquela expectativa de que Cristo, a qualquer momento, poderia voltar. Como ele começou no versículo 7, o fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Então eles tinham essa expectativa. Então para eles, Jesus poderia voltar hoje ainda. Então eles se abdicavam de todas as coisas passageiras, de todas as coisas momentâneas, para viver em prol do reino de Deus, para viver em prol de testemunharem tudo aquilo que o Senhor fez por eles e por cada um de nós. Aquela maior prova de amor que foi a cruz de Cristo. Então, Pedro chega neste versículo 7 e faz um alerta, como nós lemos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Para nós cristãos, ter esta convicção de o fim das coisas, de tudo está próximo, deve ser para nós motivo de alegria, porque é quando então nós teremos descanso de todas as mazelas e fadigas que enfrentamos neste mundo. Então, para nós cristãos, para nós os eleitos, e tem para que ser para nós motivo de alegria intensa, para glorificarmos o nome do Senhor. Muitos escritores do Novo Testamento relatam este tempo do fim, falando que o fim está próximo. Paulo, ele escreve: porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, 11. O autor aos Hebreus também escreve: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25, parte B. Tiago nos alerta: sede vós também pacientes e fortaleceis vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5, versículo 8 a 9. E ao apóstolo João enfatiza: já é a última hora. 1 João 2, versículo 18, parte B. É esta ardente expectativa que ao longo da história foi alimentando a fé cristã até hoje. E daqui para frente, é esta mesma ardente expectativa que deve alimentar a nossa fé, que deve alimentar o nosso caminhar, que deve alimentar o nosso desejo de conhecer mais o Senhor, que deve causar em nós um desapego às coisas mundanas, desapego às coisas passageiras e nos agarrarmos mais às coisas do alto, olharmos mais para as coisas do alto. É esta ardente expectativa que deve nos unir como cristãos, como os irmãos, amando-nos uns aos outros, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Se não for de forma coletiva para buscar a sua igreja, pode ser de forma individual para cada um de nós, para qualquer um de nós. Então nós devemos estar sempre vivendo o nosso cristianismo com isso em mente, que Jesus pode voltar para buscar a sua amada igreja a qualquer momento, a qualquer hora. Como a palavra diz, que ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora nem o dia, mas é certo que ele virá. Quando o apóstolo Pedro começou no versículo 7 com essa afirmação, ele está conclamando o povo a viver uma vida santa, uma vida de obediência aos princípios do Senhor. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Seja, portanto, criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. Ele está chamando, você não sabe que hora é o momento que Cristo vem. Então tenha a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tenha a sua vida guiada pelos princípios da palavra do Senhor. Pois a qualquer hora
Ele pode voltar e ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para recebê-los, preparados para entrar nas boas novas do Senhor, na ceia que Ele está preparando para cada um de nós. E nós precisamos viver a cada dia desta maneira, com esta convicção, com essa conduta. Então, ele conclui o versículo 7 dizendo: Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Vivermos essa expectativa iminente de Cristo, de que Cristo está voltando, como o presbítero Júlio bem falou na sexta-feira, não é para causar em nós um desleixo de dizer, Cristo está voltando, então não preciso fazer mais nada. Não, não é isso. É o que Pedro falou. Nós precisamos, por Ele estar voltando, e nós não sabemos a hora, nós precisamos levar uma vida santa, uma vida íntegra, diante do Senhor, diante do mundo. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença, onde estivermos. Mas devemos ser criteriosos. O que é ser criteriosos? Eu coloquei como nós precisamos ter um filtro. O filtro nosso é a palavra do Senhor. Nós precisamos filtrar. Hoje nós estamos na era da informação. Então nós precisamos filtrar as informações que nós recebemos. Nós precisamos filtrar os ensinamentos que o mundo tem oferecido a cada um de nós, principalmente aos jovens. Nós precisamos aprender pela palavra a filtrar essas informações e retermos apenas o que é bom. Quando nós vamos buscar uma palavra nas redes sociais, nós precisamos também pesquisar quem está pregando. Não para julgá-lo, mas para saber se ele não está pregando heresias, para saber que toda a pregação dele está baseada na palavra do Senhor. Nós precisamos filtrar para compreender se a palavra está sendo cristocêntrica e bibliocêntrica. Em outras palavras, e biblicamente falando, nós precisamos ter a conduta da igreja de Bereia. Nós precisamos ser bereianos o tempo todo, em um mundo que, com tantas informações, bombardeando a nossa mente. E hoje nós vimos na escola bíblica de 6 virtudes que devem estar no nosso pensamento. Quem não veio, perdeu uma excelente aula. Quem não está vindo na EBD, está perdendo excelente oportunidade de crescer e de amadurecer nos caminhos do Senhor, de aprendermos mais a palavra do Senhor. Nós precisamos também ser sóbrios, ou seja, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nós precisamos ser criteriosos, filtrar o que nós recebemos e também precisamos ser sóbrios para não nos deixarmos nos embaraçar com as paixões deste mundo, com as seduções deste mundo, porque se engana quem pensa que o pecado vai vir sempre mostrando as suas caras, que o inimigo sempre virá com um tridente na mão, com um rabo e uns chifres. Não, ele não vai vir assim. E a palavra até diz que muitas vezes ele pode se disfarçar de anjo de luz, para, se possível, fosse enganar até mesmo os eleitos. Nós precisamos, mais do que nunca, no pleno século XXI, filtrarmos as informações que nós recebemos. Ao ouvirmos uma palavra que diz ser de Deus, nós precisamos consultar na palavra, através do Espírito Santo, se esta palavra realmente é uma palavra de Deus para as nossas vidas, para não estarmos recebendo fábulas e nem doutrinas demoníacas, como se fosse palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2, versículo 4, diz: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, termos até mesmo cuidado com o que nós falamos, com a nossa maneira de reagir, de agir, para não estarmos dando um falso testemunho onde quer que a gente esteja. Nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ter uma conduta sóbria diante de Deus, dos nossos irmãos e dos homens. Vamos ver
algumas orientações que Pedro nos dá nos versículos seguintes que lemos, de como podemos viver uma vida reta, uma vida íntegra, praticando a caminhada cristã de forma genuína, de uma forma que agrada ao Senhor. A primeira orientação que Pedro nos dá, encontra no versículo 8. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, a primeira orientação que Pedro nos dá é amor intenso uns pelos outros. Intenso. O significado do nosso dicionário português é um adjetivo. Alguns significados deles é o seguinte: que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância, que ultrapassa as medidas ou o grau habitual. A palavra grega que Pedro utilizou foi ektenes, lendo em português, amém? Porque eu não sei nem o português, quanto mais o grego, amém? Ektenes, que significa aquilo que nunca falha, nos remete, nos traz a lembrança, 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Que o amor nunca falha, tudo suporta. Ele faz menção também a um atleta que estica os seus músculos ao máximo, ao limite, para concluir e sair vitorioso naquela corrida. O amor cristão vai exigir de cada cristão, de cada um de nós, cada átomo de energia física nossa, cada energia espiritual que temos, ele vai exigir de nós para conseguirmos nos amar uns aos outros, como a palavra nos diz para amarmos. Nós precisamos estar dispostos a amar aqueles que julgamos não ser dignos de ser amados. Nós precisamos estar dispostos a amar, apesar das injúrias e do insulto. Nós precisamos amar mesmo quando não é um amor correspondido. Mas não estou falando de amor de adolescente não, amém? Falando de amor não correspondido quando a gente ama o irmão, mas o irmão está, como diz, nos injuriando, está nos atacando, está nos esbofetando. E mesmo assim nós precisamos de continuar amando os irmãos, amando-nos uns aos outros, em todo o tempo. É por isso que o amor cristão verdadeiro, que Pedro diz aqui, ele cobre multidão de pecados. Mas quando Pedro diz que cobre multidão de pecados, ele não está abrindo margem para criarmos aqui uma doutrina de como o pecado é removido de nossas vidas, porque nós sabemos que o pecado é removido através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. E também ele não está aqui abrindo uma brecha para os irmãos que querem viver de forma indisciplinada, sem receberem disciplina, porque Deus é amor. Não, não é isso que ele está falando. Quando ele diz que o amor cobre multidão de pecados, é porque quando nós cristãos começamos a amar uns aos outros, e sempre tem pessoas mais difíceis, pessoas mais fáceis de se amar, né? E aquelas pessoas mais difíceis, muitas vezes ela vai pisar no seu calo, você vai estar lá amando ela e ela vai estar te esbofetando. Então, o amor precisa perdoar, está disposto a perdoar quantas vezes for preciso. Então, ele vai encobrir o pecado daquele irmão contra você para que você possa continuar amando ele. É isso que é o encobrir multidão de pecados. A gente está amando, estamos sendo atacados, ofendidos, bofetados, mas nós estamos perdoando e continuamos a amar. E por mais que nos ofenda, por mais que o inimigo possa usar um irmão para nos esbofetar, nós não deixamos de amar. Porque nós vivemos segundo as ordenanças do Senhor. E Ele diz para nos amarmos uns aos outros, em todo o tempo. Que nós possamos viver assim. Que nós possamos aprender cada dia mais. Que nós possamos verdadeiramente viver este amor intenso uns para com os outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. E que não seja apenas um amor teórico, mas que seja um amor prático.
um amor vivido a cada gota de suor, a cada esforço, a cada labuta, que cada luta que estivermos, nós passamos juntos como um corpo, que somos um corpo bem ajustado em todo o tempo. Amém? Nós temos amado dessa forma? Nós temos nos amado dessa maneira? Que nós possamos refletir. Amém? E a segunda orientação que ele nos dá, que Pedro nos dá, é exercer a hospitalidade. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O termo grego traduzido por hospitaleiro é philoxenoi, significa literalmente amar os estranhos. Então, em outras palavras, ele diz que nós devemos hospedar até mesmo os estranhos, os amigos estranhos. Pedro nos mostra que devemos amar sem preconceito, amar sem olhar a quem, amar incondicional. Nós precisamos dessa hospitalidade. Pedro sabia sermos hospitaleiros, precisamos ser hospitaleiros. E Pedro ele bem sabia disso, do que ele estava falando, porque a igreja primitiva, quando começou, não havia templos. E ela necessitava de casas para que o culto fosse realizado. E se os irmãos não fossem hospitaleiros, seria difícil de achar uma casa no qual ter o culto para ensinar a palavra do Senhor. Sem contar que as hospedarias daquela época eram caras, sujas e muitas delas eram mais como casas de prostituição. Então não seria viável para o profeta, para o apóstolo, pousar numa hospedaria dessa. Por isso, a hospitalidade naquele tempo era de fundamental importância, foi de fundamental importância para o avanço do reino de Deus. E eles hospedavam com muito amor, eles hospedavam sem murmurar, não reclamavam. E é interessante que ele frisa, sem murmuração, porque já viu, eu não vou falar, é na minha família, mas não vou falar o nome, né, mas aquela pessoa que recebe a pessoa, recebe bem na frente, mas pelas costas está reclamando, murmurando da pessoa. Não é assim que ele diz que devemos ser hospitaleiros. Nós devemos ser hospitaleiros, sinceramente hospitaleiros, pelo amor. Receber aquela pessoa com sinceridade no nosso coração, nos alegrar com o ministério da pessoa, com o crescimento que estamos recebendo através da vida dela. E no século 21 que estamos vivendo, como é que nós podemos ser hospitaleiros uns para com os outros? Nós precisamos ser hospitaleiros de que forma? Nos nossos cultos que nós temos aqui, nas nossas EBDs, nós temos cultos de estudo aqui na terça, às vezes a escola do pregador, nós temos culto de propósito na sexta, culto no domingo e EBD pela manhã. Mas aqui é o momento formal. Nós não podemos nos conhecer neste momento perfeitamente. Nós não podemos chegar no culto na hora que está tendo aquela liturgia e estarmos batendo papo, nos conhecendo. Não, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para aprendermos o que o Senhor tem a falar conosco através da ministração da palavra dele, para louvarmos o Senhor junto com o ministério de louvor, com toda alegria. Então, nestes momentos, nós não podemos criar o que é vital para a vida cristã, que é chamado relacionamentos interpessoais. Então, é na hospitalidade, viu? Nós temos que criar o hábito de sermos hospitaleiros uns para com os outros. Como? Faça uma vez por mês, pelo menos, faça um almoço, convida seu irmão, convida cada um dos seus irmãos, leve para sua casa, conheça uns aos outros. Se sua casa é pequena, não dá todo mundo, chame um a cada mês, uma família a cada mês, amém? Se a família é muito grande, divide a família no mês, chama um pouquinho um dia, outro no outro, entendeu? Mas nós precisamos ter esse hábito para que nós possamos nos conhecer, para que possa ser mais fácil de nos amarmos uns aos outros. Porque quando nós nos conhecemos, o amor vem naturalmente. Mas quando nós vivemos aqui, acabou o culto, saímos correndo feito bala. Eu lembro quando eu era
que eu era católico. Quando eu e minha mãe costumávamos ir para a missa ali na igreja, perto da casa da Irmã Zélia, de manhã, e na época tinha uma série no SBT, Xena e Hércules. Eu e minha mãe gostávamos muito dela. Então, quando o padre terminava a homilia, antes dela dar bem para o final, eu e minha mãe já estavam chegando em casa. Sabe? Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós precisamos ter um momento de comunhão uns com os outros. Às vezes, quando eu termino o culto, quando termina a EBD, nós ficamos conversando ali e nesse momento nós criamos afinidades, nós criamos relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Assim como o discipulado. E é nesse momento que nós nos discipulamos. Precisamos disso. Mas esses momentos, após culto e após estudos, não são suficientes. Nós precisamos entender que nós somos uma família. E a nossa agenda precisa ser mais flexível ao nosso relacionamento como irmãos. Nós precisamos nos conhecer para podermos exercer o chamado de Deus em nossa vida com mais perfeição e até mesmo de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Eu lembro que quando eu saí de uma igreja, da primeira igreja foi onde eu me converti, onde eu aceitei Jesus, onde Jesus me aceitou, um dos meus questionamentos que eu falei no momento que eu fui conversar com a liderança, eu falei, eu preciso de uma igreja onde tenha comunhão. E o que eu ouvi foi, para quê? Só preciso com Cristo. Mas se eu não tiver com os meus irmãos, como é que eu vou ter com Cristo? Não dá. A cruz, ela é, nessa forma aqui, vertical e horizontal. Relacionamento eu e Deus, eu e meus irmãos. Precisa ser desse jeito. Não tem como ser de outra forma. Se nós queremos crescer, se nós queremos amadurecer, nós precisamos compreender que eu preciso, muitas vezes vou precisar abrir mão do meu tempo, da minha privacidade familiar, para termos relacionamento com os meus irmãos que são vocês. Vocês são a minha família. Nós fomos uma família pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos muitas vezes aliás, em todo tempo, nos deixar ser instrumentos abençoador nas mãos de Deus, para abençoarmos a vida um dos outros. E mais, sem murmuração. Amém? Com sinceridade no coração. Em Hebreus 13, versículo 1 a 2, diz: seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Vai que Jesus, numa hora, bate na nossa porta, como um mendigo, vamos dizer, como um andarilho. Será que nós vamos amá-lo ou nós vamos ser preconceituosos colocando ele para correr? Nós não sabemos. Ele pode fazer isso? Ele pode bater na nossa porta de uma forma que a gente não espera? Pode. E como é que vai estar a nossa prática da nossa vida cristã? Porque se nós estivermos vivendo um evangelho genuíno, nós vamos amar quem quer que baixe as nossas portas. E nós não vamos olhar para a aparência, nós não vamos olhar para a condição dele, nós vamos amá-lo. Mas se nós estivermos vivendo um evangelho apenas teórico, nós vamos chutar ele da nossa porta. Então que nós possamos refletir como está sendo o nosso evangelho, como temos vivido a nossa vida cristã. Nós temos sido hospitaleiros uns para com os outros. Que nós podemos pensar, se nós não estivermos sendo, que nós possamos começar a ser. E uma terceira orientação que Paulo nos dá é servir uns aos outros. Lá no versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, Deus nos dá os dons, mas ele não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas os mordomos dele. Nós somos aqueles que Deus nos dá os dons para nos usar
para um fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. Os dons que recebemos, os dons e os talentos que nós recebemos, precisam ser usados em prol da edificação do corpo de Cristo. Se alguém aqui está enterrando o seu dom, desenterre e comece a usar em prol do reino de Deus. Porque, como a palavra diz, a quem é dado, é cobrado. Quem é muito dado, mais é cobrado. Nós precisamos usar os dons. E não diga que você não tem dom e nem talento. Todos nós temos. Todos nós temos dons e talentos dados por Deus a cada um de nós para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos usar ele para cuidarmos uns dos outros, para que o corpo de Cristo cresça no mesmo sentido, na mesma proporção que todos crescemos juntos. Alguns sabem fazer, digamos, cuidar de uma finança muito bem e outro não. Vai lá e ajuda o seu irmão que está com dificuldade. Alguns conhecem a advocacia. Vai lá e ajuda o seu irmão que está precisando de um auxílio sobre as leis. Você tem talento, você tem dom. Deus deu a cada um de nós. E nós precisamos usá-la segundo a multiforme graça de Deus. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós temos um QI diferente, digamos assim. Cada um sabe uma coisa. Porque se todos nós soubéssemos a mesma coisa, como é que o corpo de Cristo iria crescer, não é mesmo? Por isso que há diversidade de dons, há diversidade de talentos, mas um só é o Espírito, um só é o corpo, um só é o nosso Deus e Pai. E tudo deve convergir para o crescimento do corpo de Cristo, para o bom testemunho do Evangelho do Senhor no nosso meio. O cristão, ele deve ser uma pessoa, como nós vimos, de coração aberto, amando intensamente. E deve ser um cristão que tenha a casa aberta, sendo hospitaleiro, e precisa ter as mãos abertas para servirmos uns aos outros. E é servirmos uns aos outros, amém, irmão? Uns aos outros mesmo. Em João 13, 12 a 15, Jesus diz assim, aliás, o autor diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, quem lavou os pés? Jesus lavou os pés dos discípulos. Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmão, nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Há muitas pessoas que pensam que somos chamados para ser servidas, mas não. Todos nós somos chamados para servirmos uns aos outros. E quando nós não servimos uns aos outros, nós acabamos causando peso para outros irmãos. Nós precisamos servir para que possamos caminhar levemente, na medida do possível, porque a caminhada cristã, não é uma de mar de rosas. Nós enfrentaremos dificuldades, mas glória a Deus, porque em cada dificuldade o Senhor está conosco. Ruim seria se estivéssemos no mundo passando por toda a dificuldade e sem Cristo na nossa vida, mas nós estamos com Cristo em nossas vidas. E glória a Deus, a cada dificuldade que enfrentamos, porque a cada dificuldade que passamos, nós fomos fortalecidos e nós fomos amadurecidos. Amém? Então, que nós temos esse mesmo pensamento de servirmos uns aos outros nas menores coisas. E uma excelente escola para aprendermos a servir uns aos outros é a igreja, né? Aqui há múltiplas tarefas para serem feitas. E todos precisamos ter o pensamento que fomos servos, que estamos aqui
para que o reino do Senhor possa continuar evoluindo, continuar expandindo, até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar. Amém? Então, nós estamos seguindo na nossa vida este exemplo do nosso mestre. Nós estamos sendo servos ou nós estamos querendo ter servos? Nós estamos querendo ser servidos. Que nós voltemos ao Evangelho com a convicção de que viemos a este mundo para servirmos uns aos outros. Amém? Para concluir, no versículo 11 ele diz assim: se alguém fala de acordo com os se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que fizermos seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada palavra nossa seja guiada pela palavra de Deus. Quem fale de acordo com o oráculo de Deus, ou seja, de acordo com as Escrituras. Então, que cada palavra que sair da nossa boca seja para aconselhar, seja para exortar, para admoestar, seja de acordo com a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos alimenta. Não é a palavra minha, do Ivan, não. É a palavra do Espírito Santo de Deus que está em mim e que está em cada um dos irmãos. Amém? Que cada ação nossa seja de acordo com a capacitação que o Senhor nos dá, através do seu Espírito, através dos dons, através dos talentos. Que cada ação nossa seja através dessa capacitação, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja aumentado, seja alimentado. Tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Amém? Em todas as nossas condutas, com o coração aberto, casa aberta e mãos abertas para servirmos uns aos outros, seja o nome do Senhor glorificado. Nele, nada seja para a nossa vanglória, mas para o crescimento do reino de Deus. Tudo seja para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé neste momento. Nós vamos orar